presentar a Juliana Casemiro. Ella es profesora del Instituto de Nutrición de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Participa del Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y participa del Grupo de Salud Global, del Grupo de Estudios sobre el Sistema Alimentario en el marco del cambio global. Buenas noches a todas as pessoas presentes. Graças pela oportunidade de estar aqui a compartilhar com vocês. Vou pedir desculpa porque vou ler minha apresentação, porque meu melhor espanhol não é muito bom. Preparei esta conferência fundamentada em dois objetivos: apresentar o contexto da inseguridade alimentar e nutricional no Brasil e reflexionar sobre os mecanismos e roles da participação popular na construção de políticas públicas de soberania e segurança alimentar. Em Brasil, as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional têm duas bases principais: a participação popular e a intersectorialidade. Essas políticas se organizam em base de um Sistema Nacional de Seguridade Alimentar e Nutricional que tem a sociedade civil como sua principal engrenagem e força. Este sistema está integrado por instâncias de participação da sociedade civil e órgãos de governo que se reproduzem em nível federal, estatal e municipal. Existem dois espaços principais para a participação da sociedade civil. É o Conselho Nacional de Seguridade Alimentar e Nutricional, CONSEA, que se reúne mensualmente. A Conferência Nacional de Seguridade Alimentar e Nutricional, que se reúne cada 4 anos. Os dois espaços estão compostos por 2/3 de representantes da sociedade civil e 1/3 de representantes do governo. As conferências guiam a produção do Plano Nacional de Seguridade Alimentar e Nutricional. O plano deve ser posto em prática por um organismo de governo formado por vários ministérios chamados CAISAN, Câmara Intersetorial de Seguridade Alimentar e Nutricional. Sin embargo, é óbvio que o funcionamento destes mecanismos capazes de pôr em prática as políticas públicas muito importantes está limitado por o pressuposto público e a necessidade de melhorar as práticas intersectoriais. Em 1994, se celebrou em Brasília a primeira Conferência Nacional de Seguridade Alimentar e Nutricional, graças à forte participação de movimentos populares que trabalharam em processo de redemocratização do país. Depois de anos de ditadura militar, se elegeu como prioridade combater o hambre. Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso e a intensificação da agenda neoliberal, o Conselho se extinguiu pela primeira vez. Sin embargo, ante a falta de ação governamental, ampliou a organização da sociedade civil em torno da questão do direito à alimentação. O Conselho foi recriado em primeiro ano do governo Lula da Silva e mantenido durante os governos de Dilma Rousseff. Durante este período se celebraram 4 conferências nacionais: 2004, 2007, 2010, 2015. Sin embargo, com o golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, as políticas públicas de segurança alimentar começam a debilitar-se.
Com a eleição de Jair Bolsonaro, o Conselho se extingue pela segunda vez. Importantes ações de segurança alimentar e nutricional deixaram de existir precisamente em um contexto da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, agravada por crises econômicas e políticas que azotou o Brasil e o mundo. Pero tenemos notícias de tempos melhores. No ano passado, celebramos a 6ª Conferência sobre a Segurança Alimentar e Nutricional. Sobre isto, nos gostaria de falar um pouco mais. Sin embargo, antes de trazer melhores notícias, é necessário afirmar que não há garantia de direito à alimentação quando não há democracia. Necessitamos falar do hambre e da necessidade de manter nossa capacidade organizativa. Nossas vitórias são importantes, pero muito frágeis. Em 2014, o Brasil saiu do mapa de hambre da FAO. Em 2017, os dados mostram desemprego, diminuição de ingressos e aumento da insegurança alimentar. Então, o hambre em Brasil regressou ou nunca se foi? Brasil, igual a outros países latino-americanos, é um país rico em biodiversidade e um grande produtor agrícola. Contraditoriamente, por as desigualdades e a iniquidade, coexiste historicamente com o hambre. A escassez de alimentos sempre ha estado presente em os lugares mais pobres. Em 2013, devido à eleição de Lula da Silva, se propusou uma política nacional de segurança alimentar e nutricional. A luta contra a hambre se converteu em prioridade de governo. A vontade política do governo Lula foi fortalecida pela ação atenta dos movimentos sociais e organizações populares. A participação popular foi um marco importante na construção da política de segurança alimentar desenvolvida em el período. Se desenvolveram programas de fortalecimento da agricultura familiar, transferência de ingressos e assistência social que chegaram a populações historicamente marginadas. Posteriormente, os brasileiros lograram ter acesso a alimentos de uma maneira mais justa e regular. Em Brasil, utilizamos a escala brasileira de insegurança alimentar para medir a percepção do acesso a alimentos em um lugar. Varia desde a forma mais leve, que é ter medo de não ter comida em casa, até a forma mais grave, que indica a hambre. As políticas públicas de combate à pobreza e à miséria, que entre 2004 e 2013 reduziram o hambre a menos da metade do índice inicial, de 9,5% a 4,2% dos lugares. Em 2020, o hambre retornou a níveis de 2004. 2022 a realidade é pior porque o porcentagem de hogares onde as pessoas vivem com hambre aumentou de 9 para 15,5%. Um hecho importante é que durante o governo Jair Bolsonaro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística deixou de produzir dados sobre insegurança alimentar. Os dados foram produzidos a partir de uma aliança entre a academia e a sociedade civil. Este dado foi fundamental para denunciar a hambre. Em 2023, estes dados foram novamente produzidos por IBGE. Os dados publicados em abril mostram que a insegurança alimentar severa diminuiu a 4,1%, é dizer, 3
como 2 milhões de hogares brasileiros aún vivem com hambre. Em foto, o presidente Lula recebe a presidente do Conselho de Seguridade Alimentar, Elisabetta Recini, a técnicos governamentais e investigadores da Rede de Investigação de Soberania e Seguridade Alimentar e Nutricional para discutir os dados. Esta é nossa melhor notícia: a redução da inseguridade alimentar e o retorno da participação popular. O caminho ha sido difícil e aún queda muito por assim. Para compartilhar nossa experiência de resistência, queria falar de 3 temas importantes que hemos vivido desde 2019. Com a destituição do Conselho de Seguridade Alimentar e Nutricional, a primeira pergunta foi: que fazer? O primeiro momento foi de grande tristeza e perplexidade, porque era muito fácil destruir as políticas públicas. Era importante manter os processos de mobilização da sociedade. Em segundo lugar, era importante ter criatividade para construir novos espaços e formas de participação. Finalmente, era importante recordar que as crises são cíclicas e eventualmente terminam, e começar a imaginar uma reconstrução basada em movimentos de resistência é necessário. Em várias partes do país se realizaram os chamados banquetaços. A movimentação realizada através de redes sociais convocou ativistas e defensores do direito humano à alimentação a participar em produção coletiva de banquetes de comidas com alimentos agroecológicos e campesinos, elaborados por cozinheiros profissionais e voluntários. Organizações de âmbito de sociedade civil convocaram a Conferência Nacional Popular Autônoma por Direitos, Democracia e Soberania e Seguridade Alimentar. Com a pandemia de Covid-19, as reuniões presenciais não foram realizadas. Contudo, muitos eventos virtuais foram realizados, entre eles com destaque para o Tribunal de Hambre em 2021. Com a terceira eleição de Lula da Silva, o Conselho se reorganizou em janeiro de 2023. Em dezembro de 2023, se celebrou a 6ª Conferência de Seguridade Alimentar e Nutricional. Em janeiro de 2024, se entregou ao presidente o informe da conferência. Isto só foi possível em este momento porque houve muita participação popular. Para o ano de 2024, temos o desafio de elaborar o terceiro Plano Nacional de Seguridade Alimentar e Nutricional e eleger aos novos integrantes do Conselho. 20 anos separam o primeiro mandato do governo Lula da Silva e este terceiro mandato. Os desafios han cambiado, o mundo cambiou. Brevemente, falaremos de algumas políticas e ações que aparecem no horizonte brasileiro como possibilidades de inovações. O programa de cocina solidária, inspirado em las cocinas solidárias do movimento de trabalhadores sem teto, com o propósito de ofertar comida durante a crise sanitária, hoje é um programa de governo. Uma nova legislação da canastra básica de alimento que é um conjunto de alimentos
que busca garantizar o direito humano à alimentação adequada, basada em uma nova classificação de alimentos e com grande diálogo com reforma tributária, que é hoje uma das principais lutas em Brasil. Pensar uma nova reforma tributária que é capaz de garantizar o direito à alimentação. A Política Nacional de Abastecimento Alimentar, uma deuda histórica. Pela primeira vez, temos uma política de abastecimento alimentar pensada para promover a agricultura familiar, a sociobiodiversidade, formar estoques estratégicos envolvendo os diversos setores. Para a defesa da biodiversidade e soberania alimentar, importante dizer que foi aprovado em uma Conferência de Seguridade Alimentar a construção de um marco de referência de cultura alimentar para políticas públicas. Estamos construindo o segundo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e também tratando de mudanças muito necessárias em torno da vigilância sanitária para a inclusão de produtos da agricultura familiar. Todo cambia, então que nada detenga nossas primaveras. Muitas graças.